Estamos ao vivo para mais uma live de aquecimento pré-semana da consultoria ambiental 15K, que é um evento que vai começar na próxima segunda-feira, dia 29 de julho, onde eu vou te mostrar o caminho para você faturar R$ 15.000 por mês com consultoria ambiental, começando do absoluto zero. Faltam menos de 7 dias para o evento. A primeira aula já vai ser na próxima segunda, 29 de julho, às 7 horas, às 8 horas da noite, tá? E como nós estamos na reta final para esse evento, eu decidi fazer uma semana de lives de aquecimento. O que são essas lives de aquecimento? São lives para que você já chegue no evento da semana que vem 100% preparado, 100% pronto para tudo que você vai aprender a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de julho. E hoje nós estamos começando essa semana de aquecimento. Hoje, ao meio-dia, lá, a gente fez uma live com um aluno, com o Tiago, que é biólogo, e ele contou a trajetória dele, de como ele conseguiu sair do zero e faturar mais de R$ 150.000 no último ano de consultoria ambiental dele, tá? Depois que ele se tornou meu aluno da mentoria. Ele compartilhou os desafios que ele enfrentou. Por exemplo, ele falou que uma das maiores dificuldades que ele tinha no começo era de prospectar clientes para a consultoria, não saber precificar os serviços, não saber como abordar os empreendedores, mostrar que o preço que ele estava cobrando era o preço justo pelo trabalho. E nessa live ele falou como ele conseguiu superar esses desafios e como hoje ele conseguiu não só ter o próprio negócio dele de consultoria ambiental, mas ser uma das maiores referências nessa área lá na região dele, que é lá na cidade de Lavras, no estado de Minas Gerais. Quem aí acompanhou a live que eu fiz hoje ao meio-dia com o Thiago, coloca um eu aí nos comentários, só para eu saber, tá? E olha, lembrando, a Semana da Consultoria Ambiental 15K vai começar na próxima segunda-feira, dia 29 de julho, e para você se inscrever nesse evento gratuitamente, que o evento ele é de graça, com direito a certificado, o que é que você tem que fazer? Você está me vendo pelo Instagram, é só você digitar a palavra evento, ó, aqui nos comentários dessa live, que eu vou te direcionar, vou te mandar o link no teu direct aí, das inscrições para o evento. Mas se você está me vendo pelo YouTube, está vendo a gravação dessa live pelo YouTube, eu facilitei ainda mais para você, porque eu deixei o link oficial de inscrições na descrição desse vídeo. Então é só você baixar aqui, ó, a tela desse vídeo que você está vendo e olhar lá na descrição. Lá você vai ter o link oficial para se inscrever no evento. Não deixe de participar, nós estamos na reta final e esse evento ele não vai ser publicado como está sendo essa live aqui não, tá? Eu não vou liberar ele para todo mundo, não. O link das aulas só serão liberadas para quem está inscrito no evento. Então, para você receber o link das aulas, participar, poder receber seu certificado ao final do evento, você precisa estar inscrito no evento e, além disso, você precisa estar no grupo oficial de WhatsApp. Quem aí está no grupo oficial de WhatsApp, em um dos grupos oficiais do WhatsApp da Semana da Consultoria Ambiental 15K, coloca um eu aí nos comentários, só para eu saber. Porque o grupo de WhatsApp vai ser o único canal e o principal canal onde eu vou estar mandando o link das aulas, a gente vai estar sempre em contato durante o evento que já começa na próxima semana. Quem aí está no grupo do WhatsApp, manda um eu aí. Olha que legal, o pessoal já está dizendo eu, já está mandando aí, ó, que massa, que massa. Já vi que teve gente também que participou da live com o aluno. Para você que não assistiu ainda a live que eu fiz com o Thiago, que foi hoje ao meio-dia, eu deixei ela salva aqui no meu Instagram e também está salva no meu canal do YouTube, lá em um ponto ambiental, ok? É só você ir lá e assistir que você vai entender como foi que esse biólogo saiu do absoluto zero e faturou mais de R$ 150.000 com consultoria ambiental, mesmo sem experiência, mesmo conciliando com a CLT e mesmo sem ter noção de como prospectar clientes, como é que ele superou esse desafio, que são desafios que provavelmente você também tem, tá? Então vale muito a pena você assistir. Lion, e nessa live de hoje, o que é que você preparou para esse aquecimento de hoje? O que é que você preparou? Hoje eu vou trazer um tema, turma, que é assim muito relevante para você que quer dar seu primeiro passo na consultoria ambiental, para você que quer saber como começar do zero na consultoria ambiental. Já para a gente começar esse aquecimento com tudo aqui, pré-semana da consultoria ambiental 15K, que é justamente esse aqui, ó. Primeira live de aquecimento. O que é e o que você precisa para começar na consultoria ambiental.
Vou compartilhar para depois que a galera vai ver aí no YouTube. Esse é nosso tema da live de aquecimento de hoje. O que é e o que você precisa para começar na consultoria ambiental? Por que que eu decidi trazer esse tema logo para a primeira live de aquecimento? Porque eu vejo aqui, todos os dias eu abro caixinha de pergunta, todos os dias eu recebo vários directs, várias mensagens de profissionais de todo o Brasil que querem atuar na consultoria ambiental. E uma das maiores perguntas que eu recebo é, Lion, o que é que eu preciso para começar? Quais são os serviços que eu posso fazer? Quais são as áreas que você me recomenda começar para que eu possa ter resultado na consultoria ambiental, faturar nesse mercado, fechar meus primeiros contratos? Será que eu preciso de equipamentos? Quais equipamentos eu preciso? Qual é a estrutura que eu preciso? Será que eu preciso de CNPJ? Será que eu preciso de registro de conselho de classe? Essas dúvidas que eu estou falando aqui, vocês em algum momento já tiveram ou têm essas dúvidas também? Se sim, coloca um eu aí nos comentários só para eu saber. Inclusive, ó, já tá liberado para mandar pergunta. Você já pode mandar pergunta aí nos comentários sobre o tema dessa live de aquecimento de hoje. E é o que é e o que você precisa para começar na consultoria ambiental. Alguém já teve essas dúvidas aí? Sim ou não? Coloca aí nos comentários só para eu saber. E você que está vendo a gravação também, seja pelo YouTube ou seja aqui pelo Instagram, você pode mandar nos comentários que eu sempre estou olhando, eu sempre faço o possível para responder todo mundo. Ó, o Manuel já colocou que tem esse tipo de dúvida também. É uma dúvida muito comum. A gente fica meio perdido, né? Às vezes você está aqui porque você me viu falando sobre consultoria ambiental, viu que pode ser uma boa oportunidade para você, mas você ainda não entendeu muito bem como você pode começar, o que é que você precisa? Será que precisa de muita grana? Será que precisa de equipe? Será que precisa de uma estrutura para começar? Hoje nós vamos conversar sobre isso, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu já quero falar de cara aqui para vocês é o seguinte, tá? Que é para a gente entrar aqui logo, para a gente alinhar o tema dessa live para todo mundo. O que é consultoria ambiental? Nas últimas aulas eu falei sobre isso, nas últimas aulas que eu fiz aqui, mas eu sempre gosto de dar essa revisão. Primeiro porque às vezes você não, pode não ter visto uma aula anterior minha, e também você pode ter uma ideia de consultoria ambiental aqui que seja ou diferente ou complementar que eu tenho, e é muito bom quando a gente começa a conversar na mesma língua, né? A gente começa a se alinhar na mesma língua. Então, de uma forma bem objetiva e bem prática, o que é consultoria ambiental? Consultoria ambiental é uma área do mercado ambiental, é uma área de atuação no mercado ambiental, onde nós, profissionais da área de consultoria ambiental, a gente atende demandas da área de meio ambiente. A gente atende demandas ambientais. Então, o que é que um consultor faz? Um consultor ele tem uma área específica de atuação, tá? E ele tem a função de elaborar soluções, de propor soluções para essa determinada área de especialização dele. No nosso caso, da consultoria ambiental, a gente atende demandas ambientais. Por exemplo, tem muitas empresas que obrigatoriamente vão precisar de licenciamento ambiental. Se pegar, por exemplo, o anexo 1 da resolução CONAMA 237, você vai ver vários exemplos de tipos de empreendimentos comuns que precisam de licenciamento ambiental. Então, essas empresas, pergunta, essas empresas conseguem adquirir suas licenças sozinhos? O dono de uma indústria, ele consegue ter sua licença ambiental sozinho? O dono de uma fábrica, o dono de um posto de combustível, de uma extração mineral, ele consegue atender às exigências ambientais da legislação sozinhos? A resposta é não, por dois motivos. Primeiro, porque ele não tem esse conhecimento. Segundo, que o foco dele não é esse. O foco dele é fazer o negócio dele crescer. Logo, esses empreendedores, eles precisam de profissionais que atendam essa necessidade para ele, que consigam atender às exigências do órgão ambiental para que eles adquiram suas licenças ambientais. E é aí onde nós, consultores ambientais, é aí onde a gente entra, porque nós somos contratados para atender essa demanda ambiental. Então, a gente está atuando como um consultor ambiental no nicho específico de licenciamento nesse caso. Mas o licenciamento ele não é o único nicho. A gente tem outros nichos também. Por exemplo, o nicho de resíduos sólidos, gestão de resíduos sólidos, que é um dos nichos que mais está crescendo nos últimos anos. Nunca se ouviu tanto falar de resíduos sólidos como está se ouvindo agora. Está tendo atualização da NBR 10004, está tendo várias demandas sobre resíduos. É uma área que eu vou falar muito no evento da semana que vem, então vale a pena você
estar atento a isso, tá bom? Quando um empreendedor, por exemplo, dono de uma indústria, ele gera resíduo perigoso. Ele pode ficar armazenando esse resíduo perigoso lá no local de forma perpétua, sem ter nenhuma gestão? Não. Primeiro, porque isso é um risco para a empresa dele. Pode ter risco de contaminação, pode ter risco de doença dos trabalhadores. Não é um material que ele queira armazenar. E legalmente, ele precisa fazer uma gestão desses resíduos. O segundo motivo é esse. Ele precisa fazer uma gestão para poder obedecer o que a legislação está lá impondo na Polícia Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo. Se você olhar, por exemplo, o artigo 12, ou é o artigo 12 ou o artigo 20, eu não estou lembrado exatamente agora, da Polícia Nacional de Resíduos Sólidos, tem dizendo lá que as atividades que geram resíduos perigosos vão precisar de PGRS. Logo, esse empreendedor ele vai precisar fazer uma gestão desses resíduos. Pergunta: ele sabe fazer essa gestão sozinho? Ele sabe como deve ser feito o planejamento do acondicionamento interno de resíduos perigosos no empreendimento dele? Ele sabe como é que tem que ser feito esse manejo para não ter risco nem para ele, nem para os funcionários, nem para o meio ambiente? A resposta é não, ele não sabe. Logo, ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de um profissional para atender essa demanda que é constante no empreendimento dele, que é a demanda de gestão desses resíduos perigosos. Então é aí que nós, consultores ambientais, aí que a gente entra. Eles vão nos contratar para que a gente possa desenhar e planejar todo o processo de gestão de resíduos sólidos do empreendimento dele. Primeiro, para obedecer à legislação, segundo, para gerar economia, para gerar segurança, e tudo isso eu vou falar mais detalhadamente na semana da Consultoria Ambiental 15K, que vai acontecer a partir da próxima segunda-feira. A primeira aula já vai ser dia 29 de julho, segunda-feira, às 8 horas da noite. Então, se você não se inscreveu, é importante, ó, você digitar a palavra evento aqui nos comentários, que eu vou mandar o link no teu direct para você se inscrever. E se você está me vendo pelo YouTube, eu deixei o link aqui na descrição. Então, turma, todo mundo entendeu na prática, de forma objetiva, o que é a consultoria ambiental e o que é que um consultor ambiental faz, sim ou não? Coloca aí nos comentários, só para eu saber. Só para saber se a gente está se alinhando bem aqui. Ficou claro aí esse conceito para vocês? Tudo certo até aqui? E quando a gente sabe o conceito, fica mais fácil da gente entender os próximos passos. A gente sabe o que que a gente faz, a gente sabe quais demandas a gente atende, tá? E por isso que eu decidi trazer esse conceito aí para vocês. O Mike já falou que sim, que entendeu bem o conceito. E caso vocês tenham dúvida, podem ir mandando aí nos comentários, beleza? Não precisa ter vergonha de perguntar, não. E só para você ter algumas ideias mais práticas de tipos de nichos na consultoria ambiental, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente conversar sobre, tá? Pronto, ó. Aqui são alguns exemplos de nichos na consultoria ambiental que são comuns e que tendem a ser nichos de alta demanda, que estão crescendo muito nesses últimos anos, que vocês podem estar atuando aí na região de vocês. Então a gente tem, por exemplo, o nicho de licenciamento ambiental. Para quem não sabe, nicho, a ideia de nicho é como se fosse uma fatia do mercado. Então a gente tem um mercado da consultoria ambiental gigantesco. E nesse mercado você tem fatias, que são nichos, tá? Então a gente tem um nicho de licenciamento ambiental, que é um nicho extremamente promissor na consultoria. Eu vou falar muito sobre esse nicho na semana da Consultoria Ambiental 15K. A gente tem um nicho de gestão de resíduos sólidos, o nicho de gestão de recursos hídricos. Claro, como assim nicho de gestão de recursos hídricos? De acordo com o artigo 12 lá da Polícia Nacional de Recursos Hídricos, a grande maioria dos usos que a gente faz com o recurso natural, com recursos hídricos, precisa de outorga, por exemplo, tá? Que é uma autorização para que aquela pessoa, aquele empreendedor, ele possa utilizar aquele recurso hídrico de forma legalizada. Então, o cara vai cavar um poço, por exemplo, para poder utilizar na agricultura ou utilizar na indústria. Tá? É muito comum isso acontecer. Ele pode simplesmente cavar um poço e começar a água e começar a utilizar aquela água ali de forma aleatória? Não. Ele vai precisar de uma outorga, ou seja, de uma autorização do poder público, geralmente é do órgão oficial, do órgão que faz a gestão de recursos hídricos do teu estado, para poder utilizar aquele recurso hídrico. E esse processo, ele é um processo que o consultor ambiental faz. Inclusive, pode faturar muito bem com esse serviço, que é muito comum. Com certeza tem aí na tua região gente precisando desse trabalho.
Então tem um nicho de gestão de recursos hídricos, tem um nicho de tratamento de efluentes. Inclusive, essa semana a gente vai fazer uma live com um especialista para falar um pouco mais sobre esse nicho de tratamento de efluentes. Tem um nicho de ESG, que está muito em alta. Tem um nicho de certificação e auditoria, um nicho de crédito de carbono. São vários nichos que são muito promissores na consultoria ambiental. E na semana que vem, na semana da consultoria ambiental 15K, eu vou trazer para você quais são os principais nichos que vão te levar para o resultado de 15 mil ou mais por mês, mesmo você começando do absoluto zero. Porque você pode ter a seguinte dúvida, Lion, mas eu não tenho experiência nem com licenciamento, nem com gestão de resíduos, nem com nenhum desses nichos que você falou. Qual desses nichos aí você me recomenda para começar? Eu vou falar muito sobre isso na semana da consultoria ambiental 15K. Com quais nichos você pode começar, que vai ter alta demanda, independente se você é de cidade pequena ou cidade grande. Inclusive, ó, vamos fazer o seguinte: se você tá do absoluto zero, coloca aqui nos comentários. Absoluto zero. Se você já atua na consultoria ambiental, coloca assim: eu já atuo na consultoria ambiental. Só para eu saber aqui quem tá do absoluto zero e quem aqui já atua, já fez algum trabalho de consultoria ambiental. Inclusive, você que está vendo a gravação também, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, fica à vontade também para mandar, porque eu sempre estou respondendo todo mundo. Então, vocês já ouviram falar em algum desses nichos também? Sim ou não? Coloca aí nos comentários, só para eu saber. Ó, o pessoal aí, ó, a Monique colocou do absoluto zero. Então, você está no lugar certo, tá? Porque aqui é para você aprender realmente do zero no evento. O evento foi feito para quem está do zero mesmo. Inclusive, se você está do absoluto zero, você até tem uma vantagem, porque você tem a vantagem de você já começar acertando nesse mercado. Já pensou? Você já começar acertando na consultoria ambiental? Tem muita gente que começa na consultoria ambiental e aí comete alguns erros na prospecção, e aí tem que voltar vários passos atrás para refazer aquilo. É aquela analogia, né? O que que é mais fácil? Você construir uma casa do zero para ela ficar do jeito que você quer, ou você ter que reformar a casa e construir de novo. É muito mais fácil você construir do zero do jeito que você quer, do jeito que funciona. Então, você que está do zero, você tem essa vantagem também. Seja muito bem-vindo aí, tá? E aproveita bastante o conteúdo. Esses aí são alguns nichos, você pode tirar print, pode anotar, mas eu vou falar muito sobre isso na semana da consultoria ambiental 15K. Fechou? Olha aí, ó, o pessoal, o Silva colocou é Marnete Silva. Se eu tiver errado o teu nome, tu me corrige aí, tá bom? Eu tô um pouco distante do celular. Tenho 4 anos de experiência como gerente de licenciamento de fiscalização ambiental. Que bom, muito bom, tá? Muito bom trocar essa experiência aí com você. Continua participando aí. E sempre que você tiver, ó, alguma coisa para contribuir, fica à vontade nos comentários, tá? Ó, mas quando saí da agência, estagnou minha carreira. Então chegou o momento de você assumir o teu próprio negócio, né? Chegou o momento de você abrir tua própria empresa e aí você conseguir ter sucesso nessa área. Beleza? Eu tô aqui para te ajudar com isso. Vamos para cima, tá? Lá, eu sou na metade de um curso técnico em agricultura. Dá para trabalhar nessa área? Com certeza sim. Vou falar sobre isso durante essa live e mais ainda na semana que vem. Você consegue sim, mesmo antes de se formar, já dar seus primeiros passos na consultoria ambiental, porque você vai poder fazer parcerias com outros profissionais, inclusive você tem a oportunidade, de, antes mesmo de se formar, já entrar no mercado. Olha que interessante. Muitos profissionais esperam terminar a faculdade, terminar seus cursos, para começar a pensar na como é que vai ser a vida profissional. Na minha opinião, acaba você perdendo um pouco de tempo, né? Inclusive, eu cometi esse erro lá atrás também, porque não tinha ninguém para me orientar na época. Então, não seria mais inteligente se você, antes mesmo de se formar, já começasse a estudar, já começasse a pesquisar, e aí você já terminar a faculdade, já inserido no mercado? Seria, na minha opinião, uma decisão mais inteligente. Então, fica aí, ó, essa informação para você. Inclusive, parabéns por você estar aqui na live. Sinal que você está querendo já dar seus primeiros passos, e aqui você vai encontrar esse caminho, tá bom? Então, olha, esses são alguns nichos. E sabendo alguns nichos, eu trouxe também aqui para a gente discutir alguns segmentos que têm demandas, alguns segmentos de mercado que têm demandas sempre crescentes na consultoria ambiental. E eu quero saber se vocês já vão identificar alguns empreendimentos como esses aqui, ó, que estão aí na tela para vocês, que tem aí na tua região, que tem aí na tua cidade. Por exemplo, será que aí na tua região, pegando a tua cidade e pegando as cidades vizinhas, será que tem alguma indústria, alguma fábrica? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. Vão colocando aí. Eu vou citando, vocês vão colocando aí, tá?
Será que tem algum posto de combustível? Será que tem alguma madeireira, algum empreendimento de mineração? Eu não estou falando daquelas mineradoras gigantescas, não, tá? Estou falando de mineração de areia, de granito para fazer brita, de argila para fazer blocos de telhas e tijolos da alvenaria convencional, empreendimentos agropecuários, bovinocultura extensiva, algumas culturas agrícolas, cultura de milho e várias outras, empreendimentos imobiliários como loteamentos, como construção de edifícios, como condomínios, empreendimentos de serviços de saúde, como clínicas, hospitais, farmácias de manipulação e empreendimentos que executam supressão vegetal e consumo de matéria-prima de origem florestal. Vocês sabiam que para você fazer uma supressão vegetal para construir uma casa, você vai precisar de uma autorização ambiental para isso? Independente do tamanho do terreno, independente se é árvore isolada ou não, você sempre vai precisar. Isso está descrito na Lei de Crimes Ambientais, são serviços obrigatórios. Agora imagina só, toda vez que vai ser instalado uma indústria, ser feita uma atividade de mineração, vai ser feito qualquer tipo de coisa numa zona rural, vai ser necessário supressão vegetal. Então, só aí você já começa a imaginar a quantidade de oportunidades que existem, independente de se a sua cidade é pequena ou grande, para você atuar nessa área. Então, aqui, ó, eu estou mostrando para vocês alguns dos exemplos de empreendimentos comuns que precisam todos os dias de serviços de consultoria ambiental que você poderia estar fazendo. Seja um CTF, APP, seja um RAP, seja uma gestão de TCFA no IBAMA, que são serviços que eu vou falar mais sobre esse serviço no evento da semana que vem, tá bom? Seja os cadastros obrigatórios, seja o próprio licenciamento ambiental, seja PGRS, seja a outorga, elaboração de projetos ambientais que os órgãos exigem. Então, são vários serviços que são caros, que são obrigatórios e que você poderia estar prestando esses serviços aí na sua região, ok? São trabalhos comuns. E aí vem uma grande pergunta que eu sempre recebo, né? Uma grande pergunta que eu sempre recebo aqui, ó, que eu quero compartilhar com vocês para ver se vocês já se perguntaram isso. Tem espaço para quem não tem experiência na consultoria ambiental? Algum de vocês já tiveram essa dúvida? Ah, será que tem espaço para quem não tem experiência na consultoria ambiental? Será que existe espaço para isso? Eu estou do zero, eu entendi que tem demandas, mas eu me sinto assim tão inseguro. Será que tem espaço? Alguém já teve essa dúvida? Coloca aí nos comentários, só para eu saber. Principalmente a turma que está do zero aí. Eu vi que tem muita gente do zero. Alguém aí já teve essa dúvida? Será que tem espaço? Se você tem essa dúvida, tem algo que eu preciso te falar aqui agora, tá? Primeira coisa que você precisa entender: o mercado de consultoria ambiental hoje é um mercado de carência de profissionais para atender o tamanho da demanda que existe hoje, tá? Cada dia mais empresas abrem, cada dia mais normas e legislações são atualizadas, como por exemplo, 1º de julho, esse mês, teve a atualização completa da instrução normativa do IBAMA que trata sobre plano de recuperação de áreas degradadas. Quem aí soube dessa atualização? Inclusive, eu fiz um conteúdo sobre isso. Muitos de vocês chegaram até meu perfil através desse conteúdo. Então, foi uma atualização radical, foi completamente atualizado, não considerou nada. Porque existem algumas atualizações que são pontuais na legislação. Não, mudou um artigo, mudou uma norma, como aconteceu, por exemplo, na última atualização do novo Código Florestal. Muita coisa se manteve e teve algumas mudanças pontuais. No caso da instrução normativa do IBAMA, que trata sobre PRAD, foi 100% alterado. O processo de elaboração e execução de PRAD se tornou mais complexo, se tornou mais detalhado, e isso representa um aumento gigantesco dessa demanda para nós atuarmos. Primeiro, porque, como o processo ficou mais complexo, a gente acabou que vai poder cobrar mais caro ainda no PRAD, que já era um serviço caro. Você fazer um plano de recuperação de áreas degradadas para fins de licenciamento para um empreendimento comum, como um loteamento, como uma indústria, você não cobra menos do que 10, 15 mil reais se for um empreendimento pequeno, para elaborar o PRAD. Não estou falando nem de execução de PRAD, estou falando de elaboração, para elaborar e entregar no órgão.
Com essas atualizações da instrução normativa, pode-se esperar aí pelo menos um aumento de 30 a 40% no mínimo desse valor. Então, se um projeto que seria de 10, você vai cobrar em torno aí de 14 mil, 15 mil reais, dependendo do caso, tá? Para a mesma área, para o mesmo tamanho de empreendimento, porque ficou mais complexo. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que todos os pratos que foram feitos segundo a antiga norma vão ter que ser atualizados. Toda vez que há atualização de uma norma como essa, como vai acontecer com a norma de resíduos, classificação de resíduos, a NBR 10004, que teve também uma atualização completa. Toda vez que acontece isso, a gente tem que adequar os projetos antigos. Então, imagina só a quantidade de PRADs que vão ter que ser adequados e que você vai poder pegar essa adequação para fazer. Se você aprender a prospectar, observar essas oportunidades, que isso eu vou te mostrar estratégias para isso na semana que vem. Então, isso representa muita oportunidade. Então, a gente tem uma demanda cada vez maior e poucos profissionais atuando. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos profissionais estão procurando emprego. A grande maioria dos profissionais estão atrás de CLT, a grande maioria dos profissionais estão indo no caminho convencional e pouquíssimos são os profissionais que estão aproveitando esse outro caminho, que é o caminho da consultoria ambiental. E isso reflete muitas oportunidades. Então, por que que tem espaço para quem não tem experiência? Primeiro motivo, pela carência que já existe nesse mercado. Isso faz com que haja aí, ó, uma, uma carência de profissionais, um espaço para você preencher. Esse é o primeiro motivo. Existem outros motivos também, mas eu vou falar mais sobre esses motivos na semana da consultoria ambiental 15K. Lá eu vou trazer para vocês, inclusive vou mostrar dados de mercado que mostram a quantidade de demandas que existe para a carência de profissionais que é tão grande na consultoria ambiental. E por que que você vai conseguir se inserir nesse mercado mesmo sem experiência, tá? Então, eu vou falar mais sobre isso na semana que vem. E mesmo que você ainda tenha essa dúvida, será que eu vou ser contratado sem experiência? Eu quero te devolver uma pergunta. Como você acha que os consultores ambientais que hoje têm experiência fecharam seus primeiros contratos lá atrás? Como você acha que isso foi possível? Você precisa saber isso, cara, que todo mundo começa do zero mesmo. Todo mundo começa sem experiência. É o processo natural da gente se inserir no mercado. A gente começa sem experiência. A gente começa com zero projetos. E aí a gente vai aprendendo, vai crescendo e os projetos vão aparecendo, a gente vai fechando os contratos. Todo mundo começa do zero, tá? Então você não precisa se achar menor ou se diminuir por isso. É o processo natural. Se não tivesse como fechar contratos sem experiência, a gente não teria consultores ambientais experientes hoje, porque todo mundo um dia teve que fazer o primeiro trabalho. E só para você ter uma ideia ainda mais prática de exemplos, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de alunos que começaram do absoluto zero na consultoria ambiental e mesmo começando do zero tiveram esses resultados aqui. Dá só uma olhada aqui só para você entender na prática. Ó, esse aqui é o Renato Rezende, ele é tecnólogo em gestão ambiental. Tem algum tecnólogo em gestão ambiental aí? Coloca nos comentários eu, se você for tecnólogo em gestão ambiental. Olha, o Renato Rezende, ele é tecnólogo em gestão ambiental. E olha que interessante para quem perguntou aí, ó, se mesmo sendo estudante dá para começar. Ele começou antes mesmo de se formar. Ele começou antes mesmo de se formar. E olha só o resultado que ele, olha a mensagem que ele mandou para mim, ó, Laio, meu faturamento desde quando comecei a organizar na planilha, que é uma planilha financeira que a gente entrega para os alunos da mentoria, tá? Até esse mês de setembro, então foi até de janeiro a setembro, foi de R$ 200.000 e 412. De janeiro a setembro do ano passado. Inclusive, ele já me passou os valores atualizados, para poder atualizar as placas. Inclusive, ele está segurando a placa dele aí, 200 mil faturados, que é a placa que eu mando para os alunos. Olha que interessante, R$ 200.000 de faturamento. Começou ainda estudante. Ele começou trabalhando do próprio quarto dele. Inclusive, ó, já fica o lembrete para vocês. Amanhã, às 12 horas, eu vou fazer uma live e eu vou receber o Renato. Ele vai contar para vocês como foi que ele começou do zero, sem experiência, ainda sendo estudante, trabalhando do próprio quarto e conseguiu hoje ter o próprio negócio dele, inclusive tendo funcionários e faturando mais de R$ 200.000 com consultoria ambiental. Ele vai mostrar para vocês aí, ó,
esse caminho amanhã ao meio-dia. Então já anota aí, amanhã a gente vai fazer essa live com ele. Então isso aqui é um exemplo, tá? De um aluno que começou do zero e que conseguiu atingir aí, ó, mais de 15 mil reais por mês de faturamento com consultoria ambiental em cidade pequena do interior. Mas ele não é o único exemplo, não. Eu trouxe aqui também outros estudos de caso para a gente discutir, como, por exemplo, o estudo de caso do Lucas Figueiredo. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, ó. O Lucas Figueiredo, ele é engenheiro ambiental e ele começou do absoluto zero trabalhando em home office, ok? Olha a mensagem que ele me mandou, ó, depois que ele entrou na mentoria. Eu mandei aqui, ó. Ainda tá no mesmo endereço para mandar a sua premiação atualizada, porque ele já, nessa foto, ele tá com a placa de 30 mil reais faturados e ele já tinha, ó. Eu mandei para ele aqui a pergunta: já passou dos 50 mil? Já manda o valor atualizado. E ele mandou para mim aqui, ó, 100 mil reais. 100 mil reais faturados com consultoria ambiental. Inclusive, já enviei a placa atualizada dele aí. Daqui a pouco eu posto aí a foto atualizada. É um outro exemplo, no caso aqui é um engenheiro ambiental, tá? Tem algum engenheiro ambiental aí? Manda um eu nos comentários. Que começando do zero, trabalhando em home office, já está faturando mais de 100 mil reais aí, ó, com consultoria ambiental. Para você ver como sim, é totalmente possível você começar do zero e ter resultados e ter sucesso na consultoria ambiental. Outro exemplo é o do João Lucas. Dá só uma olhada aqui, ó. Daqui a pouco eu respondo as perguntas de vocês também, que eu tô vendo que vocês estão mandando várias perguntas. João Lucas, engenheiro ambiental também. Olha só essa mensagem que ele mandou aqui, ó. Ele estava falando comigo aqui sobre um trabalho que ele fechou. Ele mandou: Fala lá, boa tarde, tudo bem? Cara, lembra aquela proposta que nós fizemos juntos há um tempo atrás que você me deu mentoria? Então, o responsável pela cotação ainda não tinha me dado retorno, pois estava aguardando algumas reuniões com a prefeitura e etc. Então, ele me retornou hoje. Nós fechamos a proposta em 20 mil reais. 20 mil reais em apenas um contrato de consultoria ambiental. Nesse caso aqui, foi no nicho de licenciamento para licenciar um loteamento dentro da cidade dele. Olha que interessante. 20 mil reais em um contrato só. E ele nessa foto aí está segurando a plaquinha dele de 100 mil reais faturados com consultoria ambiental. E a pergunta que eu faço é: qual é o emprego, qual é o CLT que vai te pagar isso, sendo você sendo inexperiente, você sendo recém-formado? Qual é o emprego que vai te pagar isso aqui? Não tem, cara. É por isso que eu sempre falo que a consultoria ambiental é a área do mercado que mais dá oportunidades, que mais remunera bem e que mais vai te dar a chance de você ter qualidade de vida, ser muito bem remunerado trabalhando na tua área. Por isso que eu levanto a bandeira da consultoria ambiental. Além de ser um trabalho essencial, um trabalho extremamente importante, porque a gente está aqui para fazer com que os empreendimentos atendam à legislação, para trazer sustentabilidade para as atividades. É isso a nossa missão como consultor ambiental. A gente ainda pode ter uma carreira muito bem sucedida, ganhar o valor justo pelos anos de trabalho que a gente, pelos anos de estudo que a gente teve, pela dedicação que a gente teve na faculdade, que a gente sabe que não foi fácil, não é verdade? Cada um sabe o quão difícil foi, tá? Se você é estudante, o quão difícil é você manter esse curso, o quão difícil foi você se formar. Nada mais justo do que você viver da sua área e ser bem pago. Assim como outras profissões também são. Não é só o médico que merece ser bem pago, não é só o advogado que merece ser bem pago, não é só os engenheiros civis aí que merecem ser bem pago, a gente também merece ser bem pago. O nosso trabalho também é muito importante. E a consultoria ambiental é o caminho para isso. Isso aqui é mais um exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Agora de uma profissional. Olha aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. A Paola Leite, ela é engenheira de biosistemas, que não é nenhuma área tão conhecida, é uma área ainda relativamente nova, tá? Você já conheceu essa formação, engenharia de biosistemas, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Olha a mensagem que ela mandou para mim aqui, ó. Lá eu fechei aquela proposta que mandei por 15 mil reais. E aí eu já dei logo os parabéns e perguntei para ela qual foi o trabalho que ela fez que gerou esse faturamento aí, né? Esse valor de 15 mil. E ele mandou aqui, ó. Licença ambiental na atividade de bovinocultura com implantação de pastagem em área de caatinga. Olha que interessante. É um empreendimento comum que tem em cidade pequena. Inclusive, muita gente mora em municípios que a zona rural é maior e é mais movimentada do que a zona urbana. E muitas vezes a gente acha que não tem demanda na zona rural. Mas não, uma demanda gigantesca na área agrícola, na área agropecuária,
Um contrato só de R$ 15.000, começando do zero, mesmo sem experiência, ela fechou esse trabalho aqui, ó, um contrato só na consultoria ambiental. E o exemplo do Tiago, que a gente recebeu hoje, que teve uma galera aí que já estava na live, que participou, inclusive, da live. Olha aqui o resultado que ele mandou para mim, ó. Mais de R$ 64.000 faturados com consultoria ambiental, mesmo começando do absoluto zero e mesmo conciliando com a CLT. Olha que interessante. Todos esses exemplos são exemplos de alunos, turma, que começaram do absoluto zero. Muitos deles em cidade pequena, muitos deles com filho pequeno em casa, tendo que conciliar com o CLT, sem experiência, com vários medos e vários receios que provavelmente vocês que estão aqui também têm, e eles buscaram conhecimento, se dedicaram, porque não é milagre, não é pílula mágica. Consultoria ambiental é um trabalho muito sério, tá? Que você vai sim ter que estudar, se dedicar, mas o resultado é gratificante. O resultado é você poder viver da sua área e ser muito bem pago. Quem aí tá com esse objetivo aí na sua carreira? Quem aí gostaria de ter resultados como esse? Coloca um eu nos comentários, só para eu saber. Porque é totalmente possível você também ter esses resultados ainda nesse ano 2024, tá? É totalmente possível e o caminho é a consultoria ambiental. É você participar do evento, porque no evento eu vou mostrar para você qual foi o caminho que o Tiago, que o Renato Rezende, que a Paola Leite, que o Lucas, que o João Lucas, que todos esses profissionais que eu estou mostrando aqui, são apenas alguns das centenas de alunos que eu já ajudei nos últimos anos, trilharam para chegar nesses resultados. Então, você vai entender o que que você precisa fazer também para chegar lá. Fechou? Por isso, que se você ainda não se inscreveu no evento, digita a palavra evento aqui nos comentários, se inscreve que eu mando o link no teu direct, é gratuito para você não perder. Fechou? Então, olha, dê exemplos de engenheiros ambientais, dê exemplos de gestores ambientais, de engenheiro de biosistema e de biólogo, e independente da sua área de formação, você também pode atuar nessa área, tá? Inclusive, essa é a pergunta que eu vou responder agora. É uma pergunta que eu recebo muito aqui, ó, e que eu vou falar agora para vocês, que é: quem pode atuar com consultoria ambiental? Recebo todo dia essa pergunta. Laio, eu sou formado em gestão ambiental, eu posso atuar? Eu sou formado em desaformação, eu posso atuar com consultoria ambiental? É uma área que tem oportunidades para eu atuar? Inclusive, eu quero perguntar para você que está aqui ao vivo e para você também que está vendo a gravação. Coloca aí nos comentários, qual é a tua formação? Lene, coloca evento no singular, que eu acho que se colocar no plural não vai não, tá? Qual é a tua formação? Coloca aí nos comentários, só para eu saber. Deixa eu ver aqui se tem muito biólogo, se tem muito engenheiro ambiental, se tem muito tecnólogo em gestão ambiental. Ó, o Aldo já colocou aí, ó, graduando em tecnologia e saneamento ambiental. Muito bom, cara. Cláudia colocou biologia, a Bia colocou engenheiro ambiental, Paula colocou engenheiras, engenheiro de quê? Cláudia colocou engenheiro ambiental, engenheiro agrônoma. Muito bom. Rafael colocou tecnólogo em aquicultura e técnico em meio ambiente. Muito bom. Mike colocou biologia. Então, olha, todos vocês que estão falando aqui, as formações, podem sim atuar com consultoria ambiental. Por quê? Porque a consultoria ambiental ela é multidisciplinar. Ou seja, ela não restringe um profissional pela sua formação. Pelo contrário, ela é uma área de atuação inclusiva. Não existe nenhuma norma ou nenhuma lei que segmente a consultoria ambiental para uma determinada área de formação. Ó, só engenheiro. Eu recebo tanto essa pergunta. Cara, não tem que ser engenheiro ambiental para atuar com consultoria ambiental? O engenheiro ambiental pode sim atuar na consultoria ambiental, mas ele não é o único que pode, tá? Independente da sua área de atuação, você pode atuar. Inclusive, a consultoria ambiental ela tem uma característica que é essa necessidade da gente estar fazendo network, essa necessidade, esse benefício da gente estar fazendo parceria sempre.
Isso é muito bom, porque isso quer dizer que você vai ser chamado para fazer parcerias por outros profissionais e você também vai chamar outros profissionais para fazer parcerias quando você estiver atuando. Lá, como é que funcionam essas parcerias? Na Semana da Consultoria Ambiental 15K, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, tá? Vou mostrar em quais situações você vai precisar fazer parcerias e como você vai fazer essas parcerias da melhor forma possível, para que você consiga crescer ainda mais rápido na consultoria ambiental. Olha, o pessoal ainda está mandando tecnólogo em gestão ambiental, a Lene colocou, Melin colocou tecnólogo em agroecologia, muito bom. Engenharia florestal, a Ana colocou aí, ó. A Daniela colocou engenharia ambiental e sanitária. A turma aí bem multidisciplinar. A Mariana colocou engenharia ambiental e cursando especialização em geoprocessamento, muito bom. Inclusive, uma grande demanda da consultoria, demanda de geoprocessamento, tá? Muito interessante. E só para vocês terem uma ideia ainda mais clara de exemplos de formações comuns que podem atuar na consultoria ambiental, eu separei algumas aqui, tá? Por exemplo, ó, o biólogo, tecnólogo em gestão ambiental, profissional da área de geociências, na área de geografia, geologia, por exemplo, engenharias, como engenharia agronômica, engenharia ambiental, engenharia sanitária, civil, florestal, química, engenharia de pesca também pode atuar, engenharia de produção, engenharia de minas e várias outras formações na área de engenharia, arquitetura e urbanismo, médico veterinário também pode atuar na consultoria ambiental e profissionais de nível técnico. Lá, até profissionais de nível técnico, sim, profissionais de nível técnico também podem atuar na consultoria ambiental. Inclusive, quando eu comecei na consultoria, eu comecei como técnico em meio ambiente, nível médio. Só aí fiz os primeiros trabalhos, assinei vários relatórios como técnico e depois me formei em engenharia ambiental. Então, o técnico pode atuar? Sim, pode atuar. Tem várias demandas que o técnico em meio ambiente pode atender, demandas de atendimento de condicionantes, por exemplo, relatórios de automonitoramento, por exemplo, são comuns na consultoria, e tem vários outros trabalhos que, mesmo que o técnico não possa assinar sozinho, pode fazer parcerias, por exemplo, com um biólogo, com um engenheiro ambiental. É muito mais importante você aprender a atuar com consultoria, porque aí você vai entender como é que você vai fazer as parcerias. E eu vou mostrar isso no evento da semana que vem. Turma, com relação a quem pode atuar na consultoria, como é que funciona isso, deu para entender bem? Você conseguiu enxergar que você, na sua área de formação, você tem como atuar nessa área, sim ou não? Coloca aí nos comentários. E lembrando que na semana que vem eu vou mostrar bem mais exemplos, vou trazer mais estudos de caso, mais exercício. Por exemplo, eu vou mostrar na prática como é que você vai fazer parcerias, tá? Utilizando algumas ferramentas aí, que eu não vou dar spoiler não, porque se eu falar tudo aqui, vocês não vão querer ir para o evento. Lá no evento eu vou mostrar mais detalhes. Deu para entender essa parte? Ó, o pessoal já está dizendo que sim. Muito bom, muito bom. Então, essa é uma das grandes vantagens da consultoria, inclusive, essa multidisciplinaridade, você ter esse benefício de atuar. Aí toda vez que eu falo nisso, vem uma outra pergunta que eu recebo muito aqui, cara, que pode ser uma dúvida que você também tenha, que é essa aqui. Ah, eu preciso de pós-graduação para poder atuar na consultoria ambiental? Sim ou não? O que é que você acha? Eu quero fazer essa pergunta para vocês que estão ao vivo aqui. Você acha que é necessário ter pós-graduação, fazer uma especialização, um mestrado ou um doutorado, por exemplo, para atuar com consultoria ambiental? O que que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Quero ver aí se vocês, a opinião de vocês aí. A Amanda já colocou aí, não. Será que não precisa? Será que não tem que ter uma pós? Não tem que fazer uma pós? Bem, ainda não sei se técnico em controle ambiental pode atuar como consultor. Bira, com certeza sim, cara. Acabei de falar aqui, tá? Profissional de nível técnico pode sim atuar com consultoria ambiental. E você, como técnico em controle ambiental, cara, tem várias condicionantes de licença que você pode atender. Tem vários serviços, como o Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora, um cadastro obrigatório para todos os empreendimentos que são passíveis de licenciamento. Você pode fazer a entrega dos RAPs, que são relatórios de atividade potencialmente poluidora do IBAMA, que tem que ser feito uma vez por ano, mas tem que ser coletado informações durante todos os meses do ano. Você pode fazer esse serviço, inclusive são excelentes serviços para você se inserir nesse mercado de consultoria. Eu vou falar muito sobre isso
no evento da semana que vem. E os trabalhos que você não vai poder assinar sozinho, você faz parcerias, cara. Você faz parcerias com profissionais aí da tua cidade, da tua região, para você fazer junto e dar tudo certo, sem problema nenhum. Vou mostrar esse caminho na semana que vem, tá? Então o pessoal já tá falando, ó, não, não, não. Acho que depende de cada um se especializar. Fazer uma pós vai engrandecer o currículo. Vamos trocar uma ideia sobre isso, uma ideia rapidona sobre isso aqui, ó. Primeiro ponto, tá? Não existe nenhuma lei, nenhuma norma, nenhuma obrigação legal de você ter que ter uma pós-graduação para atuar com consultoria ambiental. Primeiro ponto, você precisa já de cara entender. Não existe aqui, pelo menos aqui no Brasil, essa obrigatoriedade. Logo, você não precisa fazer uma pós-graduação para atuar com consultoria ambiental. Você não precisa. Com a sua formação, e claro, você buscando aprender sobre consultoria ambiental, porque na faculdade a gente não aprende, né? Então, você já, com o seu diploma, você só precisa adquirir conhecimento prático. Aprender a prática. Por exemplo, essa pergunta que o pessoal falou: quanto cobrar, quais são os serviços, como elaborar os projetos, como executar os serviços. É isso que você tem que buscar. E muitas vezes a pós-graduação pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Lá, como assim uma pós-graduação pode mais atrapalhar do que ajudar? Porque a gente tem, na grande maioria das pós-graduações, um problema que é mais conhecimento teórico. Quem aí nunca conheceu alguém que fez uma pós, ou você mesmo, às vezes aconteceu com você, eu já ouvi muitos alunos falando sobre isso, tá? Olha, eu fiz uma pós, mas eu continuo sem saber atuar na minha área. Fiz uma pós-graduação, mas eu fiz uma pós-graduação em licenciamento, mas eu ainda não sei como me inserir nesse mercado, como fechar o contrato, como elaborar o projeto. Então, assim, o que que vai te ajudar a você ter sucesso na consultoria? É conhecimento teórico ou é conhecimento prático? Vamos fazer essa reflexão. O que vai te ajudar não é mais teoria. Porque se só o conhecimento teórico, se só o conhecimento teórico fosse o suficiente, você sairia da faculdade já sabendo fazer tudo. E não é isso que acontece. Lá, eu quero dizer que o conhecimento teórico não é importante? É importante também, faz parte das nossas habilidades e competências que a gente precisa adquirir. Mas não é o único que a gente precisa e nem é o mais importante. A gente precisa de quê? Conhecimento prático. Então, o fato da consultoria ambiental não exigir pós-graduação traz um benefício, porque você pode se concentrar depois de 5 anos de faculdade, em aprender conhecimento realmente prático que vai trazer resultado para você. Por exemplo, como é que eu faço um trabalho de licenciamento para uma indústria? Aqui, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, na prática. Eu sei que uma indústria gera impacto, vai gerar degradação do solo, essa parte teórica é importante, mas a prática, como é que funciona? É isso que você tem que se concentrar. Esses alunos que eu mostrei os exemplos para vocês, eles começaram também sem saber como fazer esses trabalhos. Porque na faculdade não ensinam. Onde foi que eles aprenderam? Eles aprenderam dentro da mentoria, lá tem todas as aulas. E aí eles somaram o conhecimento teórico com o prático e geraram os resultados que eles tiveram. Então, o fato de você não ser uma obrigatoriedade vai te ajudar nisso. Porque, olha, imagina só, você termina a faculdade, você tem que obrigatoriamente passar mais 2 ou 3 anos estudando para começar a trabalhar. Porque quando termina a faculdade, você quer trabalhar, não é isso? Eu, pelo menos, quando terminei minha faculdade, eu queria ganhar dinheiro. Eu já estava cansado de ser sustentado pelos meus pais. Eu precisava trabalhar na minha área, velho. Foram 5 anos só estudando, não é possível. Eu não queria fazer mais 3 anos de pós. Eu queria trabalhar. E na consultoria ambiental existe essa possibilidade, porque não é essa exigência. Ok? Lá você está dizendo que pós-graduação é ruim, que não faça? Não, eu estou dizendo para você focar no que interessa de fato. Se você faz uma pós-graduação achando que suas chances de ter sucesso na consultoria ambiental vão aumentar, sinto lhe informar que não é bem assim. Sinto lhe informar que o que vai aumentar as suas chances de ter sucesso na consultoria é conhecimento prático. E muitas vezes a pós não vai te ajudar nisso.
Deu para entender, turma, bem, essa questão da pós-graduação, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Inclusive, ó, quem aí, quem aí que está ao vivo ou está vendo a gravação, fez uma pós-graduação e acha que não aprendeu ainda sobre a prática? Manda um eu aí nos comentários. E fala um pouco também. Diz qual foi a pós que fez. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Então é isso, ó. O pessoal teve uma pessoa que falou aí, vai enriquecer o currículo. Tá. Qual é o objetivo de você enriquecer um currículo? Se a gente está falando de CLT, talvez você tenha alguma vantagem de ser contratado. Muito embora tenha uma pesquisa no Google, se você pesquisa, tem uma pesquisa que fala, eu não lembro exatamente qual foi, mas um dia eu estava pesquisando sobre isso e vi que aqui no Brasil, você ter pós-graduações de títulos a mais dificulta ainda mais o processo de ser contratado como CLT. Porque às vezes você tem várias pós e aí seu salário, seu piso salarial aumenta, sua expectativa salarial aumenta. E as empresas não estão dispostas a pagar aquilo. Então elas preferem pagar por um profissional sem pós e pagar menos do que contratar um profissional com várias pós-graduação que vai ter que pagar mais. Eu já vi essa pesquisa já, inclusive. Então, para quem quer CLT, talvez seja vantagem, mas para quem é consultoria ambiental não tem essa vantagem, a não ser que seja uma área a não ser que seja algum nicho que você só possa atuar se tiver uma pós, não é? Licenciamento você não precisa de pós para atuar. Gestão de resíduos, para fazer um PGRS, fazer a gestão de resíduos da empresa, você não precisa de pós. Você precisa ter a formação e se você não pode assinar, você faz uma parceria. Alguns nichos específicos vão precisar. Se eu não me engano, o nicho de auditoria, certificação ambiental ISO 14001, por exemplo, tem que ter um curso lá. Não é um nicho que eu atuo, tá bom? Mas eu já ouvi falar que tem que ter. Então, nesse caso, sim, tem que fazer para poder atender um pré-requisito do nicho, beleza? Então, é só essas questões que você precisa entender sobre pós-graduação. E para mim, isso é uma grande vantagem, tá bom? Deixa eu ver se vocês mandaram alguma pergunta aqui. Vocês estão mandando várias mensagens. Queria largar os. Ó, queria. A Marnete Silva colocou, queria largar o serviço público. Aí o José também colocou, eu também. Não paga bem e ainda me impede de ser autônomo. Olha que interessante. Então, chegou o momento, sempre tem a hora do chega, né? A hora do basta. Vai ficar mais 2, 3 anos assim, com esse salário, com essa carreira. Chegou o momento aí, eu acho, pelo que você está me dizendo, chegou o momento da gente trabalhar de outra forma, né? Boa noite, lá eu ter um curso técnico em agropecuária pode ajudar melhor para entrar na área de consultoria ambiental. Dependendo do caso, sim. Estou fazendo pós-graduação em gestão ambiental, porém não tenho conhecimento de licenciar uma mineração, por exemplo. Exatamente isso. O problema está aí. O conhecimento mais valioso para você vai ser isso aí. Vai ser você aprender a prática, ok? Qual o valor do curso? Eu vou falar mais sobre essa questão do curso mais para frente, tá? A gente não está com vagas abertas ainda. Então, por enquanto, se concentra no aquecimento, se concentra no evento, que aí a gente pode, que durante o evento eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Para quem quer dar esse passo e entrar para o programa de mentoria. Fechou? Então, olha, outra pergunta que eu recebo sobre esse tema dessa live, né, que é o que você precisa para começar na consultoria. Primeiro ponto, precisa de pós? Não. Que é o seguinte, preciso de muita grana para começar na consultoria ambiental? Quem aí já teve essa dúvida? Quem aí já pensou que precisa de muita grana, precisa de estrutura, de equipamentos? Então vamos falar um pouco sobre isso. Será que precisa de muita grana para começar na consultoria ambiental? Será que eu preciso investir? Quanto eu preciso investir para poder ter a minha própria consultoria ambiental? Primeira coisa para entender sobre isso é o seguinte, ó, compartilhar aqui com vocês. Pergunta: precisa de escritório? Precisa de escritório para atuar com consultoria ambiental? A resposta é não. Por que que você precisa de escritório? Porque os trabalhos que a gente vai fazer são trabalhos em loco. Então, por exemplo, você vai fechar um contrato de licenciamento ambiental, beleza? Para fazer o licenciamento de uma atividade, você vai ter que ir para o campo, você vai ter que coletar informações. Inclusive, tem vários conteúdos aqui no Instagram
onde eu mostro na prática quais são os cuidados que você tem que ter no campo. Quem aí já viu um conteúdo como esse, manda um eu nos comentários. Tem um conteúdo aqui que eu falo, ó, quando você estiver indo fazer seu primeiro trabalho de supressão vegetal, por exemplo, o que que você tem que levar para o campo? Quais são os passos? Quem aí já viu, manda um eu nos comentários. Eu estou postando muito conteúdo no campo aí, para vocês terem essa visão mais prática. Então, precisa de escritório? Não, porque nosso trabalho é em loco. A gente vai até o cliente. E se a gente vai até o cliente, a gente não tem essa. A consultoria ambiental não é um tipo de negócio que a gente fica recebendo o cliente no escritório, fazendo reunião toda hora. É um trabalho mais de campo, é um trabalho que você vai até o cliente, que você vai atender o cliente lá mesmo. E mesmo que você não vá atender o cliente na empresa dele, você pode se reunir numa panificadora, num shopping, numa praça. Eu já fechei contrato em mesa de panificadora, eu já fechei contrato em praça. Marquei de me reunir na praça, lá perto da cidade do cliente, a gente conversou, fechamos o negócio. Então, assim, não tem a necessidade de você estar no escritório. E isso já vai te economizar muita grana, porque você não vai precisar alugar uma sala cara, você não vai precisar ter estrutura com armário, com mesa, com não sei o quê. Não precisa nada disso para começar. Inclusive, ó, o Renato Rezende, que já fatura hoje mais de R$ 200.000 com consultoria ambiental, sabe como foi que ele começou? Ele começou trabalhando no quarto dele. Ele pegou uma mesazinha, o computador dele lá no quarto e começou dessa forma. Ia, marcava as reuniões com os clientes, ia até o campo. Hoje ele tem o escritório dele, tem o CNPJ dele, tem funcionário, tem estagiário. Por quê? Porque ele foi crescendo aos poucos. Então você não precisa de escritório para começar. Quando você tiver com seu faturamento, aí você aumenta a sua estrutura. Outra pergunta, preciso de equipe? Hoje mesmo teve uma pessoa que me veio no meu direct e perguntou, Lion, dá para começar sozinho na consultoria? Eu preciso de equipe para começar? A resposta é não, você não precisa de equipe, você pode começar sozinho. Porque qual momento você vai precisar de mais pessoas? Quando você tiver tanto trabalho para fazer que só você não está dando mais conta. E quando a gente começa com a agenda lotada ou com a agenda vazia, entre aspas, né, de clientes? A gente começa com a vazia, com a agenda vaga de clientes. A gente vai atrás dos clientes, a gente vai adquirir os clientes e fechar os contratos. Então, no começo, você não precisa de equipe. A partir do momento que você vê que sozinho você não está dando conta, aí o que que você vai fazer? Você vai fazer parcerias com os profissionais, você vai chamar estagiários, porque aí você vai ter caixa. Porque se você está com a agenda, começando a ficar com a agenda lotada, subtende-se que você está ganhando dinheiro, né? Subtende-se que você está fechando contrato. E aí você vai pegar a parte desses valores e vai fazer parceria, pagar um estagiário. E aí você vai crescendo, beleza? Precisa de equipamentos caros? A resposta também é não. Por quê? Porque é da mesma forma da equipe. Você só vai precisar usar algum equipamento quando você tiver ali uma negociação já sendo feita, um contrato prestes a fechar, um serviço efetivamente para ser feito. E na consultoria ambiental, eu vou falar mais sobre isso no evento, tá? Mas na consultoria ambiental, você sempre vai receber antes de começar o trabalho. Não, como assim? Vamos dizer que você fechou um licenciamento de um posto de combustível, R$ 30.000, um exemplo. Antes de você começar a fazer o trabalho, você vai receber pelo menos 50% desse valor, ok? Antes de fazer o primeiro serviço, de começar o serviço. Então você recebe um valor de entrada, que vai depender, o valor específico, o percentual, vai depender de cada caso. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai fazer um trabalho e você precisa de um drone. E aí você fez a precificação, tal, você vai receber um valor de entrada. O que que você pode fazer? Você pode alugar esse drone com o próprio valor que você recebeu, porque você fez uma precificação planejada, você planejou, você pesquisou o valor desse aluguel, colocou na precificação do serviço, e aí você vai pagar esse aluguel desse drone para usar o equipamento. Ou você pode até terceirizar esse serviço. Então, tem alguém que trabalha com drones aí na tua região? Não é melhor você terceirizar esse serviço e não se preocupar com isso? E aí você pergunta quanto é que esse profissional cobra, e aí você coloca lá na precificação, e aí faz o pagamento, tá tudo certo. Precisou comprar um drone? Não, velho. Existem outras formas. Agora você viu que tem muitas demandas que usa drone, e que você tá ali captando cliente toda hora, e você vê que é viável comprar um drone. Para você, os próprios projetos vão pagar esse drone. Aí sim, aí eu recomendo, sim. Com os próprios contratos, você vai e faz o investimento, né, no equipamento.
Então, para começar, eu preciso comprar um monte de equipamento caro? Não, velho. Você começa planejando o teu negócio, estudando o mercado, definindo quais são os serviços que você vai oferecer, qual é o portfólio, prospectando os clientes. E tudo que vai vir depois de necessidade vai vir depois dos contratos, equipamento, equipe, montar escritório. Isso tudo é no caminho, no decorrer do caminho. Fechou? E olha, quais são os equipamentos essenciais que você precisa ter? Você precisa ter seu computador e um celular. Esses são os equipamentos que você precisa ter para começar na consultoria. Se você já tem um computador, um notebook que roda o pacote Office, que roda alguns programas que eu vou falar na semana que vem, mas que são programas extremamente simples, gratuitos, que não precisa de nenhuma máquina de última geração para poder rodar. E o seu celular, que provavelmente você está vendo essa live aqui no Instagram, pelo seu celular, você já tem tudo que você precisa para começar. E na semana da consultoria ambiental 15K, eu vou falar tudo que você precisa para começar, como é essa questão de CNPJ, os software, os aplicativos que você precisa baixar, alguns, alguns programas gratuitos. Eu vou mostrar isso na prática para você na semana que vem, ok? Mas se você já tem um computador e um celular, você já pode começar. Quem aí já tem um computador e um celular para começar na consultoria ambiental, coloca um eu nos comentários, só para eu saber. E aí já tem um computador e um celular para começar na consultoria ambiental, como eu coloco eu. O Rafael já colocou um eu aí, ó. Muito bom. Osmar colocou eu, Cláudio colocou eu. Muito bom. É só isso que você precisa. E na semana que vem eu vou trazer mais detalhes de alguns programas, como mexer nesses programas. Isso aí, essa parada toda você vai aprender na semana que vem. Fechou? Tudo certo? Então, ó, para você ter exemplos práticos, que eu sei que tem muito São Tomé aí que só acredita vendo, né? Tem muito São Tomé que só acredita vendo. Olha esse exemplo aqui desse aluno, tá? Esse cara aí é engenheiro florestal, Caetano. Olha a mensagem que ele mandou para mim. Eu vou ler para você aqui, tá? Você vai acompanhando aí. Ao total de contratos fechados, entre tudo desde que começamos, estamos no valor de 366.640,04. Fora que tem mais alguns para entrar e fechar. E aí ele mandou, ó, esqueci um aqui, mandou no mesmo minuto ele mandou, ó, atualizado, 395.440,04. Esse foi o faturamento que ele teve no ano de 2023, turma. E ele tá segurando a plaquinha dele aí de 150 mil faturados. Ou seja, tem que atualizar a placa dele, ó, 395.440. E olha, se vocês prestarem atenção nessa mensagem, olha aí a pergunta que eu fiz. Tu ainda trabalha em home office? E olha aí o que ele mandou, ó. Christian, estou em home office. Sempre vou até onde o cliente está. Então, esse aluno, trabalhando em home office, faturou só em 2023 o valor de 395.440 reais. Trabalhando em home office, começando do zero, ok? E também tem outro exemplo aqui, ó, que é o da Giovana. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Giovana, também aluna da mentoria. Olha a mensagem que ela mandou para mim, ó. Eu disse, ó, perguntar. Eu estou organizando aqui as placas de premiação para mandar para sua casa. Me atualiza quanto você já faturou desde que começou de fato a aplicar a mentoria? E ela mandou, ó, só um minuto. Contando com essa assessoria que tive, ok, hoje deu 95.510. 95.510. E aí eu mandei parabéns, aí, atualizando uma proposta recém-aprovada, 100.110 reais. Só de janeiro até esse mês agora desse ano. 110.110 reais, com consultoria ambiental, trabalhando em home office, e a Giovana, ela tem filho pequeno em casa. Ela tem um filho de menos de 1 ano de idade em casa, tá? Então, cuidando do filho dela, trabalhando em home office, ela já atingiu só nesse ano mais de 100 mil reais com consultoria ambiental. E a Giovana também vai ser uma das alunas que eu vou receber nas nossas lives de aquecimento. A entrevista com ela vai ser na quinta-feira, ao meio-dia. Eu vou receber a Giovana para ela contar essa história para vocês. Como é que ela conseguiu, cuidando de um menino pequeno, trabalhando em home office,
faturar mais de 100 mil reais só nesse ano 2024. Vocês querem saber como foi que ela conseguiu isso, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Vocês querem entender como foi que ela conseguiu isso, saber como foi que ela fez esse negócio acontecer? É um exemplo de uma das alunas da mentoria. Inclusive, essa semana mesmo ela já mandou mensagem que fechou mais um outro contrato. Na quinta-feira, meio-dia, eu vou receber a Giovana para vocês conhecerem ela e ela contar essa história para vocês, tá? Uma outra pergunta que eu recebo aqui, ó, é sobre, talvez você tenha essa dúvida, tá? Que é esse aqui. Consigo conciliar com a CLT? Lá eu consigo conciliar com a CLT? Ó, o pessoal já tá dizendo que quer saber. Quinta-feira, meio-dia, eu vou receber a Giovana para essa live, tá bom? Consigo conciliar com a CLT? Quem aí que tá ao vivo ou que tá vendo a gravação é CLT e quer fazer transição de carreira para consultoria ambiental? Coloca um eu aí nos comentários, só para eu saber. Quem aí é CLT, quer fazer a transição, mas não sabe se dá para conciliar, tá meio inseguro, coloca um eu nos comentários só para eu saber. Isso aqui é uma das dúvidas que eu mais recebo. Muitos profissionais começaram com CLT, mas se sentem estagnados, sentem que ganham mal, se sentem desvalorizados e por isso querem ter seu próprio negócio na consultoria ambiental. Mas fica a dúvida: será que eu consigo conciliar com a CLT no começo para eu poder fazer uma transição? Ou eu tenho que largar o emprego de uma vez para poder atuar 100% em consultoria? E a resposta é sim, você consegue conciliar com a CLT. Primeiro motivo do porquê você consegue conciliar com a CLT no começo, tá? Porque a consultoria ambiental, ela te dá essa liberdade de tempo e essa liberdade geográfica. Então, por exemplo, vamos dizer que você trabalha a semana inteira de segunda a sexta. Você pode agendar as visitas e os trabalhos para o final de semana, por exemplo. Então, no sábado eu vou fazer as visitas, no sábado eu vou fazer os trabalhos, que é o horário que eu estou livre. Porque na consultoria ambiental não tem isso. Os empreendedores eles vão te receber no sábado sem problema nenhum. Aí vamos dizer que seu trabalho é um pouco mais flexível e durante a semana você tem alguns horários livres. Você pode planejar a prospecção de clientes para esses horários, por exemplo. Você pode planejar os trabalhos de campo, o atendimento ao cliente nesses horários. E aí você pode, no início da sua carreira, conciliar até que a consultoria ambiental esteja pagando o mesmo valor ou um valor maior ainda do que a tua CLT. Aí você larga a CLT e atua 100% com consultoria. Isso se você puder, não tiver conflito de interesse com o seu emprego, ok? Esse é o primeiro motivo do porquê que dá para conciliar. O segundo motivo é que o começo da consultoria ambiental não é você indo para o campo fazendo trabalho, fazendo projeto. Não, o começo é o quê? É planejando. Então, se você é CLT hoje e você quer ter seu próprio negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma data. Dia tal, eu quero estar com o meu próprio negócio. Dia tal. E aí, a partir do momento que você tem uma data, você vai fazer o quê? Um planejamento. Como é que é esse planejamento lá? Vamos estudar o mercado, vamos definir os nichos, vamos definir os serviços, vamos olhar quais são os serviços que a gente vai oferecer, como a gente vai divulgar esses serviços, o que é que eu preciso aprender? Vamos estudar aqui, eu vou trabalhar com licenciamento, vamos estudar sobre licenciamento, vamos aprender a prática. Isso tudo é você começar na consultoria ambiental. Começar na consultoria ambiental não é só quando você tem um cliente, não, tá? O cliente já é o meio do caminho. O cliente é o meio do caminho. Vocês entendem isso? Faz sentido para vocês isso aí, ó? Então dá para conciliar com CLT. Inclusive o próprio Thiago, que eu recebi ele na live hoje de meio-dia, ele chegou a faturar mais de 150 mil reais no último ano, nos últimos 12 meses, conciliando com a CLT, porque ele é professor. E ele não largou o emprego de professor porque ele é apaixonado por atuar como professor. Mas hoje ele poderia largar 100% a profissão dele de professor e viver da consultoria. É tanto que ele diminuiu a carga horária e tal, e ele fala isso. No evento eu vou mostrar a mensagem que ele fala sobre isso, tá bom? Então é totalmente possível você conciliar no começo.
Tem muita gente, eu quero largar o serviço público para atuar na consultoria. Você já colocou data? Sim ou não? Você já começou a planejar? Então, se você quer fazer a transição de carreira, tem que participar da Semana da Consultoria Ambiental 15K, porque lá eu vou mostrar o que que você tem que ter atenção, como é que você vai montar essa estratégia, qual é o caminho para isso. Fechou? Todo mundo entendeu essa questão da CLT, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Deu para entender bem a questão da CLT? Lion, preciso de CNPJ para começar? Preciso de CNPJ? Eu preciso abrir um CNPJ necessariamente para atuar na consultoria ambiental ou eu posso começar como autônomo? Será que eu consigo fechar meus primeiros contratos como autônomo para depois abrir um CNPJ? Quem aí já teve essa dúvida? Manda um eu nos comentários aí. É uma dúvida bem comum. E aí eu venho para vocês para vocês entenderem o primeiro motivo, tá? A primeira coisa que você precisa entender. Da mesma forma que não há exigência para pós-graduação, não existe também nenhuma norma, nenhuma lei, nada que obrigue você a ter um CNPJ se você quiser atuar como consultor ambiental. Não existe nenhuma exigência com relação a abrir um CNPJ para poder atuar com consultoria. Você pode ser responsável técnico, mesmo que você não tenha CNPJ. Você pode se cadastrar no órgão, mesmo que você não tenha CNPJ. Você pode fazer seu CTF-AIDA, que é o Cadastro Técnico Federal de Atividade e Instrumento de Defesa Ambiental, que eu vou falar sobre isso na semana que vem, tá? Sem ter CNPJ. Então, nada te impede de você atuar sem CNPJ. A pergunta que você precisa se fazer é o seguinte: não é se eu preciso CNPJ, é o seguinte: é mais vantajoso eu começar com CNPJ ou como pessoa física autônoma? Aí você começa a fazer uma pergunta bem estratégica e bem inteligente, ok? E eu vou falar muito sobre isso na semana da Consultoria Ambiental 15K. Eu vou mostrar, por exemplo, que se você atua como CNPJ, você tem algumas vantagens, porque o CNPJ, querendo ou não, passa mais confiança para um cliente. Você vai chegar para apresentar uma proposta para um cliente. Aí você chega como autônoma e você chega como empresário, autônomo empresário. Olha, eu tenho uma empresa de consultoria, nossa empresa de consultoria ambiental atende esse serviço. Qual você acha que vai passar mais credibilidade, mais autoridade? Você passa mais autoridade como pessoa jurídica, ok? O que não quer dizer que você também não consiga fechar seus próprios contratos como autônomo. Então, assim, o que que eu recomendo? Se você pode abrir um CNPJ, abra. Ah lá, mas é muito caro. Será que é muito caro? Eu vou mostrar para você quanto custa abrir um CNPJ no evento. Eu vou mostrar lá no evento. Eu vou trazer a calculadora e vou mostrar. E você vai ver que não é tudo isso que a gente pensa que é. Inclusive, no primeiro contrato que você fecha, você já paga todos esses custos e ainda sobra muito. Mas eu vou deixar para falar mais sobre isso no evento da semana que vem, na semana da Consultoria Ambiental 15K, ok? Vou falar sobre isso mais detalhadamente. Mas precisa de CNPJ? Não. Você pode começar como autônomo, fechar seus primeiros contratos e depois abrir um CNPJ. Inclusive, foi isso mesmo que eu fiz lá atrás. Passei muito tempo como autônomo para depois abrir o CNPJ. Mas o CNPJ vai trazer algumas vantagens para você. Passar mais autoridade, mais autonomia. E não é nada de outro mundo ter um CNPJ. Eu vou deixar para falar mais sobre isso na semana que vem. Todo mundo entender essa questão do CNPJ, sim ou não? Coloca aí nos comentários, só para eu saber. Todo mundo entendeu? E por último aqui, ó, preciso fazer meu registro no conselho de classe para começar? Quem aí já teve essa dúvida? Faz o seguinte, responde aqui nos comentários. Quem aí tem o registro no conselho de classe e quem aí não tem o registro no conselho de classe? Coloca aí, eu tenho registro, eu não tenho registro ainda, só para eu saber. Quem aí já tem registro, quem aí não tem registro ainda? Ó, alguns não. O André disse que tem.
A Letícia falou que não tem, Daniele falou que tem, o Eduardo disse que não tem ainda, Lene colocou que não tem. Beleza. Pergunta: preciso fazer meu registro de conselho de classe para poder começar na consultoria ambiental? E aí a gente precisa ter algumas reflexões com relação a isso, tá? Para atuar como consultor ambiental, não necessariamente você já precisa ter seu registro. Por quê? Porque o consultor ambiental, ele não se resume a você assinar trabalho. O registro de conselho de classe, ele vai servir para quê na prática? Para poder você se responsabilizar pelos projetos, para poder você assinar os trabalhos técnicos que os órgãos vão pedir, ok? Só que atuar com consultoria ambiental não se resume a isso. A gente que atua com consultoria ambiental, a gente não passa o dia assinando projetos. Não. Assinar trabalhos faz parte do nosso serviço e não é o resumo de tudo, ok? Tem muitos serviços, inclusive, que nem precisam ser assinados. Fazer CTF-APP, fazer RAP. Algumas condicionantes de licença não precisam de responsabilidade técnica, ok? Então tem até serviços que não vão ser necessários. Mas aí a questão é, o que que vai me trazer mais vantagem? O que que vai me trazer mais autonomia? O que que vai me trazer maior margem de lucro nos contratos? É ficar sem o registro ou fazer meu registro? Se você pode, é muito parecido com o CNPJ. Se você pode ter seu registro, ou seja, se você já tem uma formação de nível técnico, tecnólogo ou superior, faça seu registro. A minha recomendação é essa, faça seu registro. Ah lá, mas anuidade, cara, você está com medo de uma anuidade de 500 a, sei lá, 500, R$ 600. Quando a gente está falando de uma área que você vai fechar contratos que vão ultrapassar os 5, 6, 7 mil reais, pode ir até bem mais do que isso, como esses exemplos desses alunos que eu falei. É o que eu falo. Você tem que estar olhando as oportunidades que esse mercado pode te dar. Para você fazer um projeto que você vai assinar, você já paga quantos anos de anuidade de R$ 600? Um projeto de 10 mil, um projeto de 15 mil. Quantas anuidades não vão pagar? Então não faz sentido você ficar com medo de uma anuidade. Eu quero que vocês comecem a pensar nisso, tá? E aqui a ideia não é ficar julgando porque você não tem, não, não é isso. A ideia é abrir os seus olhos. Às vezes a gente tá com a gente tem algumas ressalvas e objeções que não fazem sentido e às vezes alguém precisa dizer para a gente poder enxergar. O valor da anuidade não chega nem perto dos contratos que você pode fechar na consultoria, ok? Então, qual é a minha recomendação? Se você pode tirar o registro, tira o registro. E lá na semana da consultoria ambiental 15K, eu vou trazer exemplos de conselhos de classe, como o CRBio, como o CREA, como o CRQ e vários outros registros, e a gente vai fazer essa análise de custo-benefício, tá? Para que você possa ver com seus próprios olhos e assim tomar uma decisão mais consciente, sabendo de tudo, ok? Mas assim, para a gente responder essa pergunta, atuar com consultoria ambiental, eu posso atuar sem meu registro de conselho de classe. Eu faço parcerias com outros profissionais. Não ter o registro me impede de fazer o CTF-AIDA, por exemplo, me impede de fazer o cadastro nos órgãos ambientais, que muitas vezes é obrigatório para atuar. Então eu vou sempre estar dependendo de uma parceria. Sempre vou estar dependendo de uma parceria para atuar. O que, se você é estudante ainda, tudo bem. É o que você tem. Mas se você já é formado, não faz sentido você deixar de ter a sua autonomia da sua formação. Porque você, com o registro, você pode se cadastrar no CTF-AIDA, você pode se cadastrar junto aos órgãos ambientais, você vai poder assinar uma série de trabalhos. Então não faz sentido. A galera que tá aí, todo mundo entendeu essa questão do registro de conselho de classe, sim ou não? Coloca aí nos comentários, só para eu saber. Qual o momento certo de abrir um registro de ir atrás do registro de conselho de classe? Qual o momento certo? O momento certo é quando você já tiver com todo o processo de prospecção pronto para começar, ok? Quando você for atrás dos clientes de fato, quando você já tiver exposto às oportunidades, que aí pode surgir uma oportunidade que você vai precisar, beleza? Então, ó, tô vendo que a galera entendeu e essas foram as principais perguntas que eu recebi sobre o que é e como começar na consultoria ambiental.
Resumindo para vocês, turma, a consultoria ambiental é uma área onde você não precisa de muito investimento para começar, você pode trabalhar de casa. É uma área que você pode começar como autônomo, se você não puder tirar um CNPJ, que você pode começar sem o registro de conselho de classe, se você não puder tirar o registro de conselho de classe. E é uma área que o custo para começar é muito pequeno, o retorno financeiro é muito alto e que tem carência de profissionais para começar. E é muito importante que você entenda isso logo no início da sua jornada, porque isso vai desmistificando muita coisa que talvez você acredite que esteja te impedindo de dar o primeiro passo. Por isso que eu trouxe esse tema aí, ó, para essa primeira aula, primeira live de aquecimento. E lembrando que esse ainda não é o evento. Não começou, o evento ainda não começou. O evento vai começar na semana que vem. Eu resolvi fazer uma semana de live de aquecimento para que você já chegue no evento com a régua de conteúdo, com a régua de conhecimento lá em cima e possa aproveitar ainda mais tudo que você vai aprender na semana que vem. Fechou? Então, se você ainda não se inscreveu na Semana da Consultoria Ambiental 15K, digita a palavra evento aqui nos comentários, está me vendo pelo Instagram, que eu vou te mandar o link no direct. Se está me vendo pelo YouTube, é só você baixar aqui e olhar a descrição desse vídeo que vai ter o link, e aí você vai poder ter acesso a todo o conteúdo, todas as aulas, certificado, que vai começar quando? Segunda-feira, dia 29 de julho, às 8 horas da noite. Amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso evento de aquecimento. Amanhã, ao meio-dia, eu vou receber um aluno da mentoria, que é o Renato Rezende, e ele vai contar para vocês como foi que ele conseguiu sair do zero e faturar mais de 300 mil reais como consultor ambiental, mesmo em cidade pequena e sem experiência. Ele vai contar essa trajetória de vida para você amanhã ao meio-dia, tá? Então, se você quer aprender, quer saber como foi que esse aluno conseguiu chegar nesse resultado, para que você possa entender o que é que você precisa fazer também, esteja presente aqui na live de amanhã ao meio-dia. E amanhã também, às 19 horas, eu vou trazer também um conteúdo sobre consultoria ambiental. Amanhã eu vou falar sobre os principais serviços para você começar na consultoria ambiental, na nossa live de aquecimento da noite, às 19 horas. Anotem, live meio-dia com o aluno, às 19 horas, quais são os principais serviços para você começar na consultoria ambiental. Esse é só o aquecimento, galera. A gente está só aquecendo, só começando aqui. No evento da semana que vem, a gente vai quebrar tudo e você vai conhecer o caminho de como chegar nos 15 mil por mês com consultoria ambiental, mesmo começando do absoluto zero. Turma, parabéns para você que ficou até o final. Tamo junto, foi um prazer. E a gente se vê amanhã nas nossas duas lives de aquecimento. Fechou? Valeu e até lá. Tchau, tchau.